pra mim ao vivo até as 2 da tarde. Você pode participar pelo facebook.com/radio94 e também pelo nosso WhatsApp 984109494. Manda o seu nome completo, responda ao nosso Fala Uma Pra Mim numa jogada CNA Idiomas. E aí a gente quer saber de você o seguinte: lugares, lugarejos, vilarejos ou até mesmo estabelecimentos pequenos ou que tem um cara de outras épocas que você adora frequentar, passear, turistar, e o porquê. E o porquê da nossa enquete? Porque a gente está recebendo hoje aqui no Toca Uma Pra Mim como convidado e entrevistado o nosso colega Ricardo Elbert, que está lançando, aliás, vai lançar oficialmente amanhã em Divinópolis, às 8 horas, no auditório da Faculdade de Pitágoras, o livro-reportagem Tão Longe, Tão Perto, A Vida nos Povoados de Pitangui. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Boa tarde, Michele, boa tarde, Gustavo, boa tarde, Eric, boa tarde, ouvintes. Na verdade, eu gostaria que você começasse falando para os nossos ouvintes a diferença entre um livro de ficção e um livro-reportagem. O que vem a ser um livro-reportagem, Ricardo? Então, Michele, o livro-reportagem é aquele que se baseia em fatos reais, né, em coisas que existem. Então, para escrever esse livro, eu estive pessoalmente em cada um dos povoados que integram, né, que compõem o município de Pitangui, e entrevistei pessoas para, a partir desses relatos, contar um pouco da história de cada um desses lugares aí. E aí isso não é simplesmente porque o Ricardo ama os povoados, acha bonitinho, acha interessante. Não, na verdade tem todo um mote por trás. O seu livro faz parte, na verdade, de uma coleção, correto? Isso mesmo, é uma coleção de livros, todos assim, reportagem, né, todos desse gênero, sobre Pitangui, sobre diferentes aspectos da cidade. Chama-se coleção Pitangui 300 anos. Cada livro fala de uma coisa, o meu é sobre as comunidades rurais. E me diz uma coisa, por que eu sei que tem autores dessa coleção Pitangui 300 anos, óbvio, pelos 300 anos, o tricentenário de Pitangui, alguns abordaram um aspecto dos teatros e das companhias de teatro da cidade, e você resolveu abordar a respeito dos povoados. Qual que é a sua ligação, primeira, com os povoados de Pitangui? Então, assim, eu tenho uma ligação imensa com a própria cidade de Pitangui, né, porque eu sou de lá, como você sabe, para quem não sabe, então fica aí essa informação. Eu sou de lá, aí quando o Marcelo Freitas, que é o editor dessa série, né, o editor da coleção, ele me convidou para escrever um dos livros e me deu a liberdade de escolher o assunto. Aí eu falei, poxa, tem tanto livro já publicado sobre a história da cidade, sobre a origem do município, mas não tinha nada até então sobre as comunidades rurais. E aí eu aceitei esse desafio. E desafio mesmo, porque por mais que a gente pense, as comunidades, no caso os povoados, eles não são necessariamente próximos fisicamente uns dos outros, né? Eu sei que você teve aí uma verdadeira saga, e ao mesmo tempo é curioso, porque quando a gente pensa em povoado, a gente pensa que tem 2 casinhas, 2 famílias, e acabou a vida. E na verdade não é isso, é um universo riquíssimo, né? Culturalmente falando também. É verdade, eu como pitanguiense eu fiquei surpreso de ver o tanto de coisa que tem dentro do município. Porque a cidade, que tem ali cerca de 27 mil habitantes, segundo o último censo, ela é pequena em relação ao tamanho do território que faz parte do município, né? E ali dentro são 59 localidades diferentes dentro do município. O livro fala justamente dessas localidades. Legal, Pitangui tem uma riqueza histórica muito grande, e aposto que os povoados têm muita história para contar também. Tem muita história mesmo, Gustavo. Inclusive um desses povoados é um povoado de remanescentes de quilombolas, que foi uma comunidade formada, justamente formada por escravos fugidos, né, das fazendas ali no século 17 e 18. Que bacana! E você conheceu também muitos moradores, evidente, e a história de alguns deles devem ter te chamado mais atenção do que de outros, algum fato que você rememora, algo que te contaram, que te chamou mais atenção, que de repente entrou no livro, não entrou? Eu acredito que nem todo o material que você coletou ao longo da sua reportagem, do seu trabalho de pesquisa, conseguiu efetivamente entrar no livro, né? Muita coisa, viu, Michele? Assim, eu entrevistei centenas de pessoas, eu não sei exatamente o número exato, mas quem ler o livro vai ter uma ideia da quantidade de gente. Eu procurei, assim, eu fiz isso inclusive, citar todo mundo. Mas, realmente, como você disse, a quantidade foi muito grande. Teve gente que às vezes falou uma coisa que outra pessoa já tinha falado, né? Aí eu consegui dividir isso aí. Agora, as histórias de vida também são muito interessantes. Eu ouvi muita coisa bacana, história de gente trabalhadora, batalhadora, sabe? Que enfrentou muitas dificuldades ao longo da vida e ajudou a fazer aquela comunidade ali em que cada uma delas mora a ser o que é hoje.
sabe? Eu fiz questão de citar tudo isso, não ficar somente na questão da história local. Até porque hoje a maioria da população do Brasil reside nos grandes centros, né? Mas a gente deve, eu tenho a impressão que a gente deve muito às pessoas que ainda residem nos povoados e que na maioria das vezes as cidades também começaram desses lugares, porque parte da nossa história, e se hoje as cidades são grandes, a gente se deve ao trabalho árduo dessas pessoas, né? É verdade, muito do que é consumido na cidade, não só na cidade de Pitangui, mas em outras cidades da região, é produzido nas comunidades rurais, né? Então, outro aspecto abordado no livro é o trabalho, o que o pessoal que mora em cada uma dessas comunidades faz para sobreviver. Sim. Em alguns locais, a pecuária, né? O leite é o mais forte. Em outros, a agricultura. Tem outros povoados que é a avicultura, por exemplo. E existe povoado em que não tem praticamente nada de fonte de renda. E o pessoal vive ali da lavoura, plantando para comer mesmo, não é nem para vender. Enfim, é uma cidade... isso é interessante, eu acho que o livro vai servir um pouco para mostrar para as pessoas que Pitangui não é somente a cidade histórica que a gente conhece, né, bem. Ele é também composto por essas dezenas de localidades onde a vida é diferente em cada uma delas, em diversos aspectos. E aí tem alguma dessas comunidades que você gostaria de citar ou até mesmo convidar para os nossos ouvintes conhecerem um passeio, uma dica turística, digamos assim? Sim, bastante, viu? Tem, por exemplo, Coqueiros, que como o nome diz, é um local que tem bastante pé de coco. Lá, mas a produção lá, o forte da economia não é o coco, não. Só que lá tem muito. Então, quando os moradores começaram a construir, né, as suas primeiras casas lá, deram esse nome para a comunidade. E tem também o povoado de Campo Grande, que é esse povoado onde tem essa igreja aí do post, né? Quem está acessando o facebook.com/radio94 está vendo aí a imagem da igreja de Campo Grande. É uma igreja muito bonita. E essa comunidade, ela ficou inclusive famosa esse ano, passou no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você, uma fogueira junina de 20 metros de altura, a segunda maior de Minas. Caramba. Que é feita nessa comunidade rural. Então, em junho, na época ali das festas juninas, esse lugar aí recebe milhares de pessoas. Fino, eu creio até que seja a comunidade rural mais conhecida de Pitangui, até por causa disso, que isso tem anos. Já virou realmente tradição. Agora, uma curiosidade minha, por que tão longe, tão perto, como o título? Pois é, tão longe, tão perto, é justamente por causa dessa distância dos povoados em relação à cidade, né? Às vezes, o povoado de Veloso, por exemplo, que é o mais longe deles, fica a, se não me engano, 40 e poucos quilômetros da cidade, ou seja, assim, geograficamente é longe, 1 hora de viagem mais ou menos, né? Até porque o acesso é meio precário, a estrada não é muito boa, então demora mais ou menos 1 hora para chegar. Ou seja, faz parte de Pitangui, mas está longe pra caramba. Aí é aí que se enquadra essa questão do tão longe. Essa visão. Mas ao mesmo tempo está tão perto, porque mesmo quem mora lá em Veloso, que é muito longe, está totalmente ligado a Pitangui e faz tanto parte de Pitangui quanto a própria cidade de Pitangui. Entendi. Né? E tem moradores, inclusive, até pessoas mais velhas, que quase não saem dessas comunidades. Nasceram, cresceram, foram, né, criadas ali e quase não vão à cidade. Então, assim, para aquelas pessoas, Pitangui é o lugar onde elas estão. Entendi. É a comunidade rural em que elas moram, não é a cidade. Interessante. Sabe? Então, assim, elas sabem que elas são de Pitangui pela questão ali geográfica do município, mas se dizem mais moradoras das comunidades do que da própria cidade, né? É um reflexo longo e interessante, né, pra gente fazer. Quero que você convide aos ouvintes da 94 FM para o lançamento amanhã do seu livro. Na verdade, amanhã não é apenas o lançamento do seu livro, né? Vale a gente destacar também, né? Verdade. A coleção Pitangui 300 anos vai fazer um lançamento duplo. Serão 2 livros lançados na mesma noite, né? O meu e também o livro O Palco e a Tela, o Teatro e o Cinema em Pitangui, que é do historiador e professor Licínio Filho. Eu até havia convidado ele para estar aqui com a gente hoje, mas ele não pôde porque ele é professor, né? Tá dando aula nesse horário. Aí, o livro dele, como o próprio título diz, é sobre o teatro e o cinema. Pitangui hoje, vocês não são de lá, talvez vocês não saibam, hoje a cidade não tem nenhuma companhia teatral e nenhum cinema, mas já teve várias companhias teatrais e 2 cinemas. O último cinema, inclusive, foi extinto, foi encerrado, né? Na década de 80, já tem muito tempo. Então, a juventude de hoje, os jovens, muitos não sabem que a cidade teve. Né, esses locais. E vão ficar sabendo por meio desse livro do Licínio, que ficou também excelente. E eu sei que ele é uma obra muito importante para quem gosta de cultura, é importante ter. Beleza, e aí amanhã
o lançamento a partir de 8 horas da noite no auditório da Faculdade Pitágoras. É isso aí, tá todo mundo convidado. Aberto ao público. Sim, totalmente. Bacanésimo, Ricardo. Boa. Obrigada pela sua participação aqui no Talk Uma Pra Mim. A gente se vê amanhã no lançamento. Eu que agradeço, Michele. Valeu! Tchau. Sucesso!